Irmãos amados, por graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para aprender a servir melhor ao Senhor. Amém? Eu de mim nada tenho, porque o Senhor Jesus disse, sem mim... Foi tão fraquinho, irmãos, essa máscara tem atrapalhado. Não é? Os irmãos ficam como um passarinho fofo. Já viram um passarinho fofo na gaiola? Ele não canta, não é verdade? Murcho, desanimado. Glória a Deus. Jesus, abençoa teus passarinhos. Glória a Deus. Estão tão fofinhos. Glória a Deus. Mas, irmãos, estamos alegres. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura quanto tempo, irmãos? Dura para sempre. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar meditando sobre a modernidade. Estudamos semana passada, com a ajuda de Deus, a pré-modernidade, a modernidade e o que chamaríamos pós-modernidade. Evidentemente, esse assunto é para muitas aulas, muitas. Mas não é possível, é somente para os irmãos abrirem os olhos e terem uma noção. E também saber defender a sua fé nessa hora tão difícil. Amém? Meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus, Jeremias 6. Jeremias 6 e 16, que esse versículo me chama a atenção, desde o princípio da minha fé, que eu conheço por graça de Deus, este versículo. E eu gostaria que o pastor Múcio, ele lesse. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele. Somente até aí, glória a Deus. O Senhor disse, ponde-vos nos caminhos. Ponde-vos nos caminhos. Há muitos caminhos. Muitas opções. Veja que está no plural. Ponde-vos nos caminhos, nas encruzilhadas dos caminhos. E vede. Vede quer dizer enxergai. Vede quer dizer descobrir, conhecei. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas, o que, meus amados irmãos? Antigas. Eu gostaria que a igreja repetisse, veredas antigas. Veredas antigas. O que é uma vereda? É um caminho estreito. Uma vereda é um caminho estreito. Uma picada aberta na mata. Glória a Deus. Ponde-vos nos caminhos e vede, e procurai pelas veredas, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o quê, pastor Múcio? Qual é o quê? O bom caminho. O bom caminho. E fazei o quê? Andai. E andai nele. o quê, meus amados irmãos? Andai por ele, andai nele. A Bíblia manda olhar os muitos caminhos que existem, mas ela manda procurar as veredas antigas. Glória a Deus, veredas antigas. Eu quero contar para vocês uma coisa real. Eu não vi ainda, mas eu espero em Deus que Deus me dê a oportunidade de ver. Na Europa, existe ainda muitas estradas romanas. Estradas que foram feitas pelos imperadores romanos antes e depois de Cristo. Na Europa, na Espanha, na França, na Itália, ainda existem estradas feitas pelos imperadores romanos com mais de 2000 anos. Inclusive pontes sobre os rios, evidentemente. E na Espanha, eu não lembro a cidade, talvez quem mora lá possa dizer, há um rio e uma ponte romana, uma ponte feita no tempo dos imperadores romanos, chamada Ponte Velha. E o governo da Espanha, há mais ou menos uns 100 anos, resolveu fazer uma ponte de cimento e ferro, ao lado da Ponte Velha romana.
para passarem os caminhões, para passarem os carros pesados. Aí ficou a Ponte Velha de pedras, a ponte do Império Romano, e a Ponte Nova. Passados uns anos, a Ponte Nova começou a apresentar defeito. A Ponte Nova, feita de cimento e ferro, começou a apresentar rachaduras. E a Defesa Civil, não sei se chama isso lá, mas um órgão semelhante, foi lá olhar e condenou a Ponte Nova. E disseram, e agora? Os engenheiros foram olhar a Ponte Velha e disseram, pode botar qualquer caminhão pesado aqui que essa Ponte Velha aguenta. Deixaram de andar pela Ponte Nova e voltaram a andar pela Ponte Velha, feita pelos imperadores romanos. Aleluia! E a Ponte Nova, feita com engenharia, feita com ferro, feita com cimento, feita com brita, feita com malhas, apresentou defeito. Por isso que o profeta disse, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. É por isso que nós somos chamados de conservadores. Porque nós preferimos, nós achamos segurança nas veredas antigas. E quem anda pelas veredas antigas, a Bíblia diz que acha descanso para a sua alma. Por que é que o mundo está inquieto? Por que é que o mundo está tão sem paz? Por que é que o mundo está em confusão? Por que é que o mundo está em crise? Porque deixaram ou deixou de andar pelas veredas antigas. Quem deixa de andar pelas veredas antigas e adota veredas novas, perde a paz, perde o descanso. Aleluia! Os caminhos novos não trazem paz. Os caminhos novos não trazem descanso. Eu continuo muito feliz na vereda antiga. Eu quero ver a mão de quem tem paz e descanso na vereda antiga. Balança a mãozinha assim e dá um glória para Jesus bem forte. Eu leio, não leio muito, mas eu leio. E eu tenho visto tantos caminhos novos. Nas pesquisas que fazemos, vemos tantos caminhos novos, mas nenhum deles se compara com as veredas antigas. Quem pode dizer glória para Deus? Então, meus amados irmãos, nós estudamos semana passada, começamos a estudar sobre a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade, que hoje será contestada essa expressão. A pré-modernidade, ela vai do advento da igreja, no século IV. A igreja é adotada como religião oficial em 380 por Teodósio. Alguém ignorantemente disse que foi Constantino, mas não foi. Constantino deu apenas liberdade religiosa, liberdade para os cristãos. Quem tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio, em 380 depois de Cristo. Já tinha se passado quase um século, mais de 70 anos, desde que Constantino dera liberdade. Ali inaugura-se a pré-modernidade. A partir de então, o mundo ocidental passou a andar à luz da vereda antiga. A Bíblia, a tradição cristã, a fé cristã. A fé cristã permeou o mundo. A cristandade é onde surge a cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é um conglomerado de reinos, todos debaixo da sombra da cruz. Aleluia! No cimo das coroas dos reis. Quem conhece história, quem assiste filmes antigos, qual era o emblema que tinha no cimo ou na fronte das coroas reais da Europa? Qual era o símbolo? A cruz. Os reis estavam à sombra da doutrina da cruz. Esse tempo foi o tempo da vereda antiga.
os 10 mandamentos da lei de Deus, o evangelho, a moral cristã, era a vereda antiga. Era o pré-modernismo. Isso até a baixa Idade Média. Se formos andar pela escola da França. Se for andar pela escola dos Estados Unidos, é a alta Idade Média. Mas se for andar pela escola da França, é a baixa Idade Média. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós ali vemos que ali, na baixa Idade Média, vai entrar o modernismo. Entram os renascentistas entram com novidades, voltando o velho paganismo, na arte, na arquitetura, na literatura, vai mudando, ou vão mudando as coisas. Glória a Deus. Até que chega o século XVIII, XVII, XVIII, o iluminismo. E depois a Revolução Francesa. Há uma revolta contra as veredas antigas. Há uma revolta, um questionamento que as veredas antigas não valeram a pena, que a humanidade ficou escravizada, que não houve progresso, que não houve isso, não houve aquilo. Foi uma verdadeira revolta contra as veredas antigas. O iluminismo, a renascença, o iluminismo trouxe a revolta contra as veredas antigas. E agora entra a Revolução Francesa. A Bíblia diz, achareis o quê? Achareis o quê, irmãos? Descanso para as vossas almas. Mas as pessoas não acreditam. Não, eu quero uma vereda nova. Eu quero um caminho novo. Cuidado com cuidado, irmão. Cuidado para não matar o galo. Às vezes a pessoa pensa que se benze. Minha avó dizia, era a doutrina da minha avó. Às vezes a pessoa pensa que se benze e quebra as ventas. Quem já ouviu essa doutrina bonita? Glória a Jesus. Era a doutrina da minha avó. Vou contar para vocês. Uma senhora grega, isso é uma fábula de Esopo. Esopo foi um escravo grego super inteligente que criou centenas de fábulas ilustrativas. Esopo conta que tinha uma senhora grega que tinha um galo. E ela tinha umas servas. E 4 horas da manhã o galo acordava. Cucurucu. Aí a velha se acordava alvoroçada, a dona da casa. Levanta, rebanho de preguiçosas, levanta, que o galo já cantou. Aí as servas tinham que se levantar, tudo com sono, cansadas do dia anterior. E tinha que levantar porque o galo cantou, e a velha se acordava e acordava as servas. Aí 4 horas da manhã o galo cantava, a velha, a senhora grega, levanta, rebanho de preguiçosas para trabalhar. E as escravas ficaram com raiva do galo e disseram, ô galo infeliz. O galo só queria que esse galo morresse, para a gente dormir mais. Quando foi um dia, a velha viajou, a senhora grega viajou, passou muitos dias fora, e elas aproveitaram e mataram o galo. Pronto, quando ela chegar, não tem mais galo. Mataram o galo para descansar, né? Mataram o galo pensando que as coisas ficariam melhores. Mataram o galo da velha. Quando a velha chegou, cadê meu galo? As servas mentiram e disseram, deu gogo. Deu gogo e o galo morreu. Mas, rapaz, o meu galo morreu. Naquele tempo as coisas não eram fáceis. E para achar um outro galo ia dar trabalho, que só tinha galo longe. E eu sei que quando foi de noite, a velha se acordou fora de hora. Sem ter mais o galo. Qual era a hora que o galo cantava? 4 horas. Agora a velha sem o galo, não tinha relógio, a velha sem o galo se acordava meia-noite, sem saber da hora. Acorda, rebanho de preguiçosas. Pronto, ficou pior. Que a velha acordava toda hora, sem saber da hora. Elas mataram o galo pensando que iam descansar mais. Mas foi pior. Foi o que aconteceu com o modernismo. Se abusaram, o mundo ocidental se abusou das veredas velhas, das veredas antigas, das veredas da Bíblia, das veredas da moral cristã, das veredas do cristianismo. O mundo se abusou a partir da Renascença, pensando que iam descansar. Mas depois que mataram o galo, a velha ficou mais doida ainda. E se acordava fora de hora. E elas agora, em vez de trabalhar menos, trabalharam mais, porque a velha não sabia da hora. É o que acontece com a humanidade em busca de novidade.
A humanidade busca libertação. A humanidade busca caminhos novos. Pensando que vai descansar, pensando que vai melhorar, e nem sempre acontece. Glória ao nome santo de Jesus. É melhor ficar com o galo. O galo velho. Porque o galo tem a hora certa. E a velha sem o galo se acordava meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas, 11 horas da noite, sem saber da hora. E as escravas que pensaram que iam trabalhar menos, passaram ao quê, meus amados irmãos? Trabalhar mais. É a humanidade. Primeiro sintoma ruim foi a Revolução Francesa. Alguém pensa que eu estou fugindo da Bíblia. Não, está pela Bíblia. Procurai pelas veredas e vede qual é o bom caminho, andai nele. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. É Bíblia. É a história com a Bíblia. Glória a Deus nas alturas celestiais. Primeira desgraça dos caminhos novos do modernismo que acharam foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa prometeu liberdade, prometeu fraternidade, igualdade, fraternidade e liberdade. Em vez de virem essas 3 coisas, veio um banho de quê, meus amados irmãos? Sangue. Nem veio liberdade, nem veio fraternidade e nem veio igualdade. Prometeram um caminho bom, prometeram um caminho excelente, se libertaram de Luís XVI, se libertaram da igreja, se libertaram dos caminhos velhos, entraram pelo caminho novo, mataram o galo. E a velha ficou doida. Aleluia. Oh, como é bom conhecer Deus. Oh, como é bom conhecer Bíblia. E oh, como é bom conhecer a história. Aleluia. Há um ditado francês, salvo equívoco, que diz que quem não conhece a história está fadado a errar outra vez. Glória a Deus. Derramamento de sangue. Derramamento de sangue, guilhotina. No tempo de Robespierre, a guilhotina decepou centenas, milhares de cabeças. Depois até a cabeça dele, que inventou, foi também para a guilhotina. Porque o caminho novo não foi tão bom quanto eles pensaram. O caminho novo não foi excelente. Eles pensaram que a modernidade ia melhorar, ia trazer novos rumos, ia trazer novas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz: olhai, ponde-vos nos caminhos, e olhai e vede as veredas antigas, e perguntai qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então veio a pré-modernidade, que foi quando a igreja e a fé cristã predominou. Depois veio a modernidade. E depois se diz que chegou a pós-modernidade, que são os dias que nós estamos vivendo. Já não é mais a modernidade, já é após. Só que há um filósofo pós-moderno chamado, os irmãos me perdoem porque não é o meu falar outros idiomas. Eu falo bem quando Deus me usa em línguas estranhas. As outras eu arranho. Há um filósofo moderno ou pós-moderno chamado Zygmunt Bauman. Esse homem, ele é judeu polonês. E esse homem é hoje tido como o tal, é tido como o cancão de fogo. Se você chegar nas faculdades, se você chegar entre a elite que pensa, a elite pensante, e perguntar quem é esse homem, Zygmunt Bauman, todo mundo conhece ele. E esse cidadão morreu agora em 2017, ele nasceu em 1915, ou 1925, ele nasceu em 1925, morreu em 2017. Esse cidadão, ele era ateu, ele era comunista, ele era polonês e ele foi um dos fomentadores do comunismo na Polônia, e consequentemente ateu. Mas quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele teve que correr para não morrer nas câmaras de quê, meus amados irmãos? De gás. Teve que correr, fugiu da Polônia, depois voltou. E esse homem, ele diz que não deve se chamar pós-modernidade. Ele diz que não deve se chamar pós-modernidade, porque pós quer dizer
terminou e agora nasceu uma nova coisa. E ele diz que não nasceu nada novo, apenas há uma continuidade da modernidade. Ele chama de modernidade líquida. Nós vamos entender daqui a pouco porque é que ele não chama de pós. Ele é contra chamar pós-modernidade, porque ele diz que não terminou a modernidade, apenas ela se liquefez. Meus amados irmãos, o que é a modernidade líquida? A modernidade líquida, irmão, é o sistema que quebra o sólido e faz o sólido virar líquido. Tudo que foi construído ao longo dos séculos, os valores, as crenças, a filosofia, a maneira de pensar, a maneira de agir, tudo que foi construído é para ser o quê, meus amados irmãos? Destruído. Para criar uma sociedade líquida. Tira o sólido, tira o consistente, tira o permanente, tira o antigo e constrói novos valores e constrói novos pensamentos e destrói o passado. Vamos romper com o passado, vamos destruir o passado e agora vamos viver um tempo da modernidade líquida. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Se você olhar para trás, o mundo é outro. Quem é da minha idade, dos anos 60 para trás, o mundo é outro. Vocês que já nasceram agora há pouco nem sentem tanto. Mas os valores, os princípios, meus irmãos, mudaram. Glória a Deus, a semana passada eu falei para vocês que agora não é mais um casal, agora tem um nome parece. Trisal, agora não é mais casal, é trisal. Trisal, pode ser 3 homens juntos para formar uma família, pode ser 3 mulheres, ou pode ser um homem e 2 mulheres, ou 2, uma mulher e um homem. É um trisal, não é mais casal. Não, quem de nós pensou que veria uma situação dessa? Foi que houve? Tudo que foi construído de sólido está sendo o quê, meus amados irmãos? Está sendo desconstruído, liquefeito. Está desmanchando e virando um líquido que não tem mais forma. E esse modelo pode acabar amanhã. Depois de amanhã já pode surgir um outro modelo. Por quê? Porque a sociedade líquida, ela não tem forma. Ela está em constante mudança. Não tem mais nada sólido. Hoje é assim, amanhã pode ser assim. E quinta-feira já pode ser diferente. E sexta-feira já pode ser inventada outra coisa. Porque agora não é mais sólido. Agora é o que, meus amados irmãos? É líquido. E o líquido nesse copo, ele fica da forma do copo. É verdade ou não é? Mas se botar num vidro quadrado, como é que vai ficar o líquido? Quadrado. E se botar num vaso triangular, o líquido vai ficar triangular. O líquido quer dizer aquilo que é volátil. Aquilo que não tem forma. Aquilo que pode ser de qualquer jeito. Por uma hora é triangular, outra hora é quadrado, outra hora é redondo, outra hora é cilíndrico. Glória ao nome santo de Jesus. E a humanidade pensando que vai encontrar descanso. Pensando que vai melhorar. Pensando, buscando novos rumos, novos caminhos modernos. Pensando que vai achar descanso. Mas o santo profeta diz: ponde-vos nos caminhos. Perguntai, ponde-vos nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas, e andai nelas, e achareis o que, igreja? Mais forte, igreja. E achareis o que, igreja? Descanso. Descanso para o que, meus amados irmãos? Para as vossas almas. Aqui está um povo que ainda tem descanso na alma. Quem pode dar glória para Jesus? Aleluia. No mundo conturbado, no mundo perturbado,
Glória a Deus, as pessoas tomando caminhos diferentes, tomando formas diferentes, uma forma líquida, uma forma que muda, uma forma que uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, não tem mais valores, não tem mais princípios, não tem mais nada, é líquido, é líquido, é líquido. E aqueles que continuam no caminho antigo, no caminho velho, eles continuam com descanso na alma, eles continuam felizes, eles sabem o que querem, eles sabem o que são, eles sabem para onde vão, eles têm convicções. Eu quero ver a mão de quem é crente convicto, quem é crente sólido. Levante a mão e dê 3 glórias a Deus. Um glória a Deus para o Pai, um glória a Deus para o Filho e um glória a Deus para o Espírito Santo de Deus. Dá para dizer aleluia, igreja? Quem quer continuar nas veredas antigas, faz assim com a mãozinha. Dá um glória para Deus, irmão, para Deus ver tua mão. Para Deus ver tua mão e achar bonito tu dizendo: Senhor, eu quero continuar nas veredas antigas, eu quero continuar nos caminhos sólidos. É curioso, o que foi que aconteceu com a ponte nova? A ponte moderna? É uma lição. Foi o que aconteceu com a ponte moderna em menos de 100 anos? Foi o que aconteceu com ela, irmão? Rompeu. E a ponte velha? Firme. Os caminhões estão passando por cima dela. Aleluia! 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 E glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Quem me dera, irmãos, que essa voz pequena, tem gente que conhece esse assunto muito melhor do que eu não dou nem para carregar o chinelo, mas o pior é que a gente não ouve. Parece que quem sabe não fala. Então eu não sei e vou falar, glória a Jesus, sem saber. Porque quem sabe não fala. Aleluia! Eu conheço apenas pinceladas, mas o que eu conheço, pela graça de Deus, é suficiente para entender o que é a vereda antiga e o que são as veredas modernas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Meus irmãos amados, nós estamos na era do niilismo. Pastor, o que é niilismo? Niilismo é uma palavra latina que quer dizer nada. Niilismo é uma palavra que vem do latim que quer dizer nada. Letra A, pastor, por favor, lê aí. Falta do centro. Letra B. Redução ao nada. Letra C. Aniquilamento. Letra D. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundadas e que não há qualquer sentido de utilidade na existência. O niilismo, irmãos, ele foi praticamente, não foi criado, ele foi, vamos dizer assim, modelado por Nietzsche, um filósofo do iluminismo, já tardio, já do século XVIII, aliás, do século XIX, ele morreu no princípio do século XX, 1903, mais ou menos. E Nietzsche, irmão, ele foi o aperfeiçoador, não vou dizer que ele foi o criador, mas o aperfeiçoador do niilismo. O que é o niilismo como doutrina? Leia de novo a letra D, o que significa a doutrina do niilismo. Niilismo quer dizer nada. Niilismo vem do latim, que quer dizer nada. Vamos ver, mais doutrinariamente, o que é que esse indivíduo, esse Nietzsche, ele diz. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundadas e que não há qualquer sentido de utilidade na existência. Pronto, foi isso que Nietzsche definiu o niilismo. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados. Tudo que a gente aprendeu, tudo que as sociedades anteriores a nós defendiam, tudo são coisas que não têm valor, que não têm nenhum significado. O niilismo é isso. Tudo perdeu o valor, as crenças, os valores tradicionais são infundados e não há qualquer sentido ou utilidade da existência. Os niilistas, eles dizem, a gente vive, mas não vale a pena viver. Os niilistas, eles dizem, a gente vive, mas não tem sentido, mas não vale a pena. E a gente sabe que vale. Vale ou não vale a pena viver, irmão? Vale. Mas o niilista, ele diz, não vale a pena. Não tem sentido. Esses valores, essas crenças, essas doutrinas, esses pensamentos antigos, não tem sentido e também não vale a pena viver, não vale a pena existir. Glória a Deus. E o Nietzsche, irmão, foi quem criou a ideia da morte de Deus.
Ele foi quem criou a ideia que Deus morreu. Ele disse que Deus era uma ideia. Eles dizem que ele aprendeu já com outro, que me fugiu, Fauber, mais ou menos assim. Ele dizia que Deus não criou o homem. Ele disse que o homem foi quem criou Deus. O homem foi quem inventou Deus. O homem tem necessidade e o homem inventa que existe Deus. Ele disse que não foi o homem que criou Deus, mas foi Deus que criou o homem. Ele já aprendeu do seu mestre. Contrário. Pronto, esse mesmo, meu nome? Feuerbach. É um nome que é capaz de quebrar a língua. Meus amados irmãos, e ele, veja aí a letra A, por favor. Ele foi o grande idealizador da morte de Deus, para instaurar uma nova ordem, em que o homem seja a medida de valor para a vivência do mundo. Nietzsche disse, irmão, que a morte de Deus é necessária para instaurar uma nova ordem no mundo. Ele diz que essa ideia de Deus, essa presença de Deus, essas leis de Deus, essas regras de Deus, o Nietzsche dizia que são um empecilho para uma nova ordem. O mundo só vai ter uma nova ordem. O mundo só vai ser feliz se banir Deus, se tirar Deus, se afastar Deus. Em outras palavras, ele diz que Deus é um atraso. Ele diz que Deus é um atraso para a humanidade. É um atraso para a felicidade da humanidade. E ele acha que se tirar Deus da sociedade, se tirar os valores divinos, se tirar a Bíblia, se tirar a fé, jogar tudo fora, ele acha que jogando fora Deus e as suas leis, o mundo será feliz. Mas o que foi que aconteceu com as escravas que mataram o galo? Me ajude a pregar. Foi o que aconteceu com as escravas que mataram o galo pensando... Trabalhou dobrado. Aleluia. Elas mataram o galo pensando que iam dormir até tarde. A velha se acordava. No tempo do galo, a velha se acordava que horas? E quando mataram o galo? 12:00, 1h. Foi a parábola de Esopo, casa com Nietzsche. Ele achava que tirando Deus, ele achava que tirando o Senhor, ele achava que afastando Deus e as suas leis, eles iam dormir até mais tarde. Mas ficou pior. Aleluia. Aleluia. Ele disse, tem que tirar Deus. Ele disse, tem que tirar essas leis, essas regras, esses mandamentos, esses regulamentos morais cristãos, tem que serem varridos da sociedade, porque a gente assim vai ser feliz, para criar um novo mundo, para criar uma nova sociedade, para criar uma nova ordem mundial. Deus tem que ser banido. Isso não foi agora, isso foi no século XIX, já está caminhando para 150 anos que Nietzsche disse isso e escreveu. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas eu tenho uma notícia para dar a vocês. Jumenta profetiza? Jumenta profetiza? Sim ou não? Irmão, pois não é que a jumenta profetizou? O Nietzsche profetizou. Aí ele disse assim, só que, glória a Deus. Por favor, leia o 10 e o que foi que ele disse? Em sua obra profetizou que quando Deus morresse, muitos morreriam com ele. Olha aí. Ele disse, só tem uma coisa, quando Deus morrer, em outras palavras, quando Deus for banido da sociedade, muita gente vai morrer com Deus. Em outras palavras, quando Deus for tirado de cena, vai haver um grande estrago. Vai haver um grande prejuízo. E nisso ele acertou. Nisso o Nietzsche acertou. Quando foi? Ele morreu em 1903. Com poucos anos depois que ele morreu, estourou a Primeira Guerra Mundial. Tomaram o fôlego de 1914 a 1918, 20 anos depois, em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Eles não baniram Deus? Eles não disseram que estavam expulsando Deus da sociedade? Eles não disseram que se tirasse Deus, as coisas ficariam, o que, igreja? Melhores.
Irmãos, desde que essas filosofias entraram, desde que a humanidade está tentando tirar Deus da sociedade, que as escravas estão sofrendo mais. Aleluia. Veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial. Morreram milhares, milhões. Porque o próprio Nietzsche tinha dito que quando Deus morresse, o que era que aconteceria? Muita gente morreria com Deus. Deus não morreu, agora muita gente morreu. O século XX morreu mais gente do que em todos os séculos anteriores. Foram guerras grandes, as duas grandes guerras. Depois veio a guerra da Coreia. Depois veio a guerra, glória a Deus, do Vietnã. Foi guerra sobre guerra na África. Em todos os lugares foram guerras e guerras. Veio a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler fazia eugenia. O que era eugenia? Era varrer do mapa todas as pessoas que ele achava que eram inoperantes. Pessoas que ele achava que era um atraso. Uma pessoa deficiente. Uma pessoa que eles faziam o exame e diziam, pode ser que vá desenvolver uma doença. Mata. Morreram milhares e milhares de pessoas. Depois também veio a Revolução Russa, veio a Revolução Soviética, onde 100 milhões de pessoas morreram no século XX. A União Soviética tentou varrer Deus, tentou tirar Deus, tentou obedecer Nietzsche. Disse que a Rússia foi um dos países que mais obedeceu a Nietzsche, e onde morreu muita gente. 100 milhões de pessoas na União Soviética toda morreram debaixo do comunismo. Eles disseram que Deus morrendo, o próprio Nietzsche disse que quando Deus morresse, não ia morrer sozinho, milhões de pessoas iriam morrer com ele, e morreram. Deus não morreu, mas as pessoas morreram. E depois que tentaram varrer Deus, não, ruim era o passado, ruim era a época da cristandade, ruim era quando tinha o galo. Depois que mataram o galo, aleluia, aleluia, glória a Deus. A guerra da Coreia, a guerra da Mancha, meu irmão, foi guerra para todo lado. Foi o ateísmo que matou milhões de cristãos, milhões de judeus. Só o Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. E a Segunda Guerra Mundial matou, e a Primeira matou, e as guerras mataram. Foi sangue, sangue, e até hoje é sangue, sangue, muito pior do que no tempo que o galo era vivo. Aleluia, aleluia. Meus irmãos amados, eu ouvi um certo professor dizer que isso que aconteceu com a humanidade foi semelhante. Isso que aconteceu com a humanidade foi semelhante, sabe a quê, meus irmãos? A uma carruagem. Esse professor disse que uma carruagem ia correndo, o cocheiro. Os irmãos sabem o que é o cocheiro? O que é o cocheiro? É o guia do coche, da carruagem. Diz que o cocheiro ia dirigindo a carruagem, e os viajantes que iam na carruagem se aborreceram com o cocheiro e disseram, vamos expulsar esse cocheiro, vamos tirá-lo, vamos nos ver livre dele. Aí pegaram o cocheiro, empurraram da carruagem, jogaram o cocheiro no caminho. Aí todo mundo bateu palma, viva, viva, viva. E a carruagem correndo, pererei. Aí alguém que derrubou o cocheiro, todo mundo achando bom, porque o cocheiro foi, esse cocheiro chato, esse cocheiro não faz o que a gente quer ir por um lado, ele vai por outro, vamos jogá-lo fora. Jogaram o cocheiro fora, todo mundo bateu palma, todo mundo ficou contente. Mas sabe o que aconteceu? O cara que pegou a rédea não sabia dirigir carruagem. E a carruagem correndo. E ele tentando segurar os cavalos, mas sem saber. Aí gritou, ei, aí em cima, alguém que sabe dirigir carruagem? Disse, não sabemos. Aqui atrás, alguém sabe? Não sabemos. E agora? A carruagem correndo para o abismo. E ninguém sabia expulsar o cocheiro, mas ninguém sabia dirigir carruagem. Aleluia. Quando se expulsa o cocheiro, quem é o cocheiro? O único cocheiro do universo que sabe conduzir bem essa carruagem? Diga o nome dele. Diga o nome dele. Deus. Eles expulsaram Deus, mas ninguém sabia dirigir a carruagem. E a carruagem até hoje está desembestada. Eu não sei nem se tem essa palavra no dicionário, talvez no informal tenha. Desembestado. Quem já ouviu falar dessa expressão?
O carro está desembestado. Deve ser uma besta solta. Desenfreado. Expulsar o cocheiro. A filha de Billy Graham disse que o 11 de setembro é porque expulsaram Perguntaram à filha de Billy Graham, por que 11 de setembro? Por que morreram tantas pessoas? Por que os terroristas jogaram os aviões nos prédios? Ela disse, porque expulsaram Deus. Depois que se expulsa Deus, vai esperar o quê? Depois que se expulsa o cocheiro, vai esperar o quê? Aleluia! Mas eu quero ver a carruagem da sua vida, o cocheiro celestial ainda dirige. Eu quero ver a mão de quem não expulsou o cocheiro da sua vida. Quem não expulsou, levante a mão e dê 3 glórias a Deus. Um glória a Deus para o Pai, um glória a Deus para o Filho e um glória a Deus para o Espírito Santo de Deus. Dá para dizer aleluia? Dá para dizer um aleluia bonito para Jesus? Dá para dizer, diga glória para Deus mais forte nesta noite. Eu quero o velho cocheiro na minha carruagem. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Meus amados irmãos, só que Bauman, ele era marxista, ele era comunista, ele era ateu. E ele leu o Capital, que foi escrito em 1848, foi lançado, salvo equívoco, em 1848, na Inglaterra. Foi lançado na Inglaterra em 1848. E no Capital já falava disso, no livro Capital. Talvez alguém diga, isso é um pastor fanático que está falando. É não, eu estou falando à luz da Bíblia e à luz de fatos. Apesar que eu não sou doutor, não sou expert, eu tenho humildade de dizer que estou tentando ajudar quem sabe menos do que eu. Eu não estou falando aqui para doutores, eu estou falando para quem talvez saiba menos do que eu. Talvez alguém saiba mais, mas pelo menos a maioria eu acredito que saiba menos. Eu já sei pouco e talvez a maioria saiba menos. Quem sabe menos do que eu está sendo ajudado. Quem sabe mais, louvado seja o nome do Senhor, porque sabe. Meus amados irmãos, só que o Bauman, ele já herdou isso do Capital, do livro Capital de Marx e Engels, não é assim? Marx e Engels, que foi publicado em 1848 na Inglaterra, na metade do século XIX. No Manifesto Comunista já falava dessa pós-modernidade, da modernidade líquida. Veja, há quase 170 anos passados, Marx e Engels já dizia que para estabelecer a nova ordem no mundo tinha que destruir tudo que é sólido, tudo que é forte, tudo que é tradicional, tem que ser destruído, tem que virar tudo líquido para poder estabelecer uma nova ordem. Vamos ver aí o número 11, subtópico 1, por favor. Terminaremos já. Como marxista, ele leu o Capital e o Manifesto Comunista. 2. Em seu livro Modernidade Líquida, ele nos diz que no Manifesto Comunista de Marx e Engels já avisava sobre a liquidez. O livro Modernidade Líquida de Bauman é famoso. Muitos jovens leram, quase todo professor lê. É muito famoso, pouco conhecido entre nós, mas é muito famoso no meio das pessoas que têm uma certa cultura. Desse Bauman, esse Bauman diz que isso não é novo. No Manifesto Comunista de 1848 já estavam as bases para estabelecer uma nova ordem. Tem que quebrar tudo que é sólido e deixar tudo líquido. Aleluia. Vamos ver o que foi Bauman trouxe do livro Capital. Olha o que foi que Bauman escreveu no livro Modernidade Líquida, página 7. Tudo o que é permanente deve ser liquidado. Isso está no livro de Marx e Engels. Excessivamente estática, a sociedade coagulada precisa ser diluída. E a realidade deve ser liberada do jugo da própria história. Olha, em 1848 Marx já dizia isso. Tudo que é permanente deve ser liquidado. Toda essa tradição, toda essa fé, toda essa crença, toda essa moral, família,
propriedade, pátria, tudo tem que ser liquidado. Não é mais para ter países, não é mais para ter governos, não é mais para ter família, não é mais para ter direito de propriedade, é para liquidar tudo, esses princípios morais, esses princípios de casamento heterogêneo, homem e mulher, tudo isso tem que ser liquidado, tem que ser destruído, tem que virar água. Tudo isso que é sólido tem que ser liquidado. Isso é coagulado. Isso precisa ser diluído. Essa realidade deve ser liberada. Essa sociedade deve ser liberada do jugo da sua própria história. Quer dizer, vamos romper com a história. Vamos romper com o passado. Vamos acabar com tudo que foi construído. Vamos arrumar um novo caminho. Aleluia. Foi que ele disse mais, que ele trouxe lá do capital. Isso só pode ser feito apenas derrubando os sólidos. Isto é, por definição, dissolvendo tudo que persiste ao longo do tempo. Tem que dissolver tudo que persistiu, tudo que vem de pé até hoje. Todos os princípios têm que serem diluídos, têm que serem liquefeitos, têm que derreter, tem que acabar com tudo isso. Era o pensamento de Marx. Prossiga. Essa invenção, chamada por sua vez profanação do sagrado, para repudiar e destronar o passado, é em primeiro lugar a tradição do saber, ou a tradição a saber, o sedimento, o resíduo do passado no presente. Portanto, exigia o esmagamento da proteção da armadura forjada de crenças e lealdades que permitem os sólidos resistir à liquefação. Tem que tirar tudo que é sólido e tem que derreter, tem que liquefazer. Toda essa estrutura que nossos pais foram criados, que nós fomos criados, a moral cristã, a ética cristã, a verdade cristã, os pilares, tudo tem que ser desmanchado, tudo tem que ser desfeito para virar uma sociedade líquida. Aí se acha que vai criar uma nova sociedade, segundo eles melhor, segundo eles mais eficiente, segundo eles mais feliz. Mas é verdade isso? É verdade? Tem sido mais feliz? Tem sido mais eficiente? Tem não, meu querido. Aleluia, mas nós vamos encerrar. Pastor, e a igreja, como é que fica? Eu pergunto, vocês querem se derreter? Vocês querem perder a solidez? Vocês querem entrar nessa água, nessa liquidez? Vocês querem entrar? Eu quero ver a mão de quem quer se derreter, perder tudo que teve, perder a fé, perder a moral, perder a ética, perder os valores e derreter tudo. Eu quero ver a mão de quem quer perder tudo e derreter tudo. Tem alguém aqui que quer? Todo mundo está acordado, que maravilha. Até quem ronca não dormiu hoje. Irmãos, e a igreja, como é que fica? E a situação da igreja? E a igreja, como é que fica nessa sociedade que se derreteu, nessa sociedade líquida? Como é que fica a igreja de Deus? A verdadeira igreja. Pastor, e qual vai ser a verdadeira igreja? A única verdadeira igreja que vai ficar segurando a coluna é a Assembleia de Deus? Não. De todas as igrejas vai haver os que vão se derreter também, mas de todas as igrejas tem alguém que vai continuar sólido. A verdadeira igreja não vai ser uma denominação. A verdadeira igreja serão aqueles que não se derreterem, aqueles que não se liquefizerem. Esses vão ser a verdadeira igreja, que vão se sustentar. Na Assembleia de Deus tem gente que vai se derreter? Nessa sociedade líquida da Assembleia de Deus tem? Tem gente que já derreteu no nosso meio. Já virou água, já virou mingau. Pastores que já se derreteram de todas as denominações. Sacerdotes que já se derreteram, já estão líquidos. Sacerdotes líquidos, pastores líquidos que já se liquefizeram, não é assim? Se liquefizeram, derreteram. Já viraram água, já viraram mingau. Estão sacerdotes, pastores de todas as igrejas. Todas as igrejas estão sofrendo. Porque muitos estão se derretendo também. Estão ficando voláteis.
customizaram a fé. Casa na areia já derreteu, mas os verdadeiros cristãos, eles não vão virar líquido. Parece que vocês não entenderam. Os verdadeiros cristãos, eles não vão virar líquido. Aleluia! De todos os grupos cristãos haverá colunas. Glória a Deus. Pastor, e a igreja verdadeira? A igreja verdadeira são os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros. Os que não vão na onda, não vão procurar veredas novas, não vão procurar caminhos novos, vão continuar andando pelas veredas antigas. 1 Timóteo 3:15. Glória a Deus. Para encerrar, daqui a pouco eu garanto que 9 horas nós estaremos terminando com a ajuda de Deus. 1 Timóteo 3:15. Paulo faz uma solene declaração. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Disse que a verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo, ela é água, ela é líquida. Hein? Por favor, põe em tela, por gentileza. É melhor esse versículo do que a minha cara na tela. Dá mais lucro. Dá mais lucro o versículo do que a minha cara. Glória a Deus. A igreja de Deus, ela é líquida. A igreja de Deus, ela derrete. A igreja de Deus é volátil. A igreja de Deus, ela procura as vias modernas derretidas. É assim, igreja? Me ajude a pregar. É assim, igreja? Todo mundo vai ler com o pastor Múcio como é que a igreja verdadeira, ela vai ficar nessa sociedade líquida. Como é que ela vai ficar? 1, 2, 3. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu quero ver os crentes coluna, só os crentes coluna. Eu quero ver os crentes coluna. Onde estão os crentes coluna? Levante a mão e dê um glória para Jesus bem forte. Decida, ou você se derrete, ou você vai ser coluna. Aleluia! Onde estão as colunas de Jeová na terra? Levante a voz e a mão e dê outro glória a Deus bem forte nesta noite. Diga: eu não vou me derreter, eu não vou me liquefazer, eu não vou entrar na sociedade líquida. A igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte. Há uma outra tradução, a tradução atualizada, ela diz que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte. O que é um baluarte? É aquela escora. Nas igrejas, nos prédios e igrejas da Idade Média, tinham os baluartes. Eram aquelas colunas que ficavam por fora, segurando o prédio. Fundamento, segurança. Irmão, seja crente coluna. Sustente a verdade. A igreja não é a verdade, a igreja sustenta a verdade. Quem é a verdade? Cristo. E onde é que a gente conhece a verdade de Cristo? Através das sagradas. A igreja deu sangue no meio da perna. Ela vai continuar como uma coluna, segurando a verdade, segurando a verdade, segurando a verdade. Quem pode dar glória para Deus nessa noite? Segurando a verdade, segurando a verdade. Eu não sou a verdade, eu apenas seguro a verdade. Igreja nenhuma é a verdade é Jesus. A igreja apenas é a coluna, é o baluarte que sustenta. Não abra mão da verdade, não venda a verdade, não negocie a verdade, não dilua a verdade. Pastor, e como é que vai ficar a nossa situação? Se toda a sociedade está líquida, se toda a sociedade está se derretendo, como é que vai ficar a situação da igreja? Vai ficar não, já está. São Mateus 24,
Por favor, para encerrar, com esse versículo, com a graça de Deus, nós estaremos encerrando, não teremos outro versículo, pelo menos é o que eu penso. São Mateus 24, 9. São Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis rodeados de todas as gentes, por causa do meu nome. Prossiga. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Prossiga. E surgirão muitos falsos profetas, e entregarão a muitos. Enganarão. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Põe em tela. Eu prefiro a palavra do que a minha cara na tela. Volta um pouquinho para o versículo 9. Louvado seja Deus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis o que, igreja? E sereis o que, igreja? De quem? De todas as nações. Quem não aceitar a modernidade líquida vai ser odiado. A igreja que não aceitar a modernidade líquida vai ser odiada. Você vai ser odiado no trabalho, você vai ser odiado na sua rua, você vai ser odiado porque você não se desmanchou. Todo mundo se desmanchou, menos você. Você vai ser odiado. Todo mundo ficou líquido, menos você. Você vai ser odiado. Na faculdade você vai ser odiado. No colégio você vai ser odiado. No trabalho você vai ser odiado. Na rua onde mora vai ser odiado. E o pior, vai ser odiado até na igreja. Leia, pastor, não diga uma desgraça dessa. Não foi eu quem disse, não, foi Jesus. Vamos para a Bíblia, vamos para as Sagradas Escrituras. Por favor, aí um texto, bota o texto em tela, por gentileza. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por minha causa, por causa do meu nome. Prossiga. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Isso aí já não é fora, é dentro da igreja. Irmão, tem gente que vai entregar o próprio pastor. Não se escandalize não. Vai entregar o pastor, vai entregar o presbítero, vai entregar o irmão, vai entregar aquele crente. Olha, aquele crente ali, ele não aceita a modernidade não. Aquele irmão ali, aquele pastor, ele não aceita. Olha, gente da igreja vai entregar. Os irmãos sabiam que na pandemia teve crente? Que os crentes ficaram orando, um crente ali, 10 crentes numa igreja bem grande, 10 crentes orando, um bem longe do outro, pois teve crente, aqui no estado de Alagoas, teve crente que foi denunciar na vigilância sanitária. Crente da Assembleia de Deus foi dizer, olha, o pastor está fazendo aglomeração. Não foi aqui em Maceió, não, no interior do estado. O pastor está fazendo aglomeração. O pastor com 10 pessoas, um num canto, outro no outro, no fim do mundo, ninguém perto. E depois a vigilância chegou na porta. A polícia, nós fomos denunciados que está uma aglomeração. Abra aí. Quando entrou, 4 velhinhas chorando no pé da parede. Uma num pé da parede, o outro no outro pé da parede. Seu soldado, olha aqui. Ah, e quem foi que denunciou? Foi um crente. Glória a Jesus, onde tem crente e coluna, eu quero ver a mão e o glória de crente e coluna, que não vai se liquefazer. Glória a Jesus. Vão se odiar uns aos outros, vão entregar. Não é o pecador que vai entregar você, é o seu irmão. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. É dos muitos lá de fora? De onde foi que Jesus falou esses muitos? De dentro da igreja. O amor, o mundo não tem amor, quem tem amor é crente. O amor de muitos esfriará. E o que vai acontecer mais? Mas, fica de pé, aquele, que perseverar até o fim será salvo. A coisa boa. Da glória seja dada ao nome de Jesus. Eita Deus. Se eu fosse você, eu dava glória, falava língua, adorava, porque você é coluna, você não vai virar mingau, você não vai virar água, você é coluna. Coluna e firmeza, coluna e baluarte sustentando